O melhor é Jesus. Eu louvo a Deus, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Eu vou me apresentar, muitos me conhecem, mas quem não me conhece, eu sou a irmã Vanusa, do Jardim Belmonte. Estou aí caminhando com a Bereana. Agora em maio eu faço 16 anos na Bereana Belmonte. E eu sou muito feliz por ter conhecido ao Senhor um pouco mais. Porque quando eu fui para lá, eu já servia em outro lugar. Mas não estava mais dando lá, porque a dificuldade até onde eu estava fez com que eu me achegasse à Bereana Belmonte, onde as minhas filhas começaram a congregar, e onde o Senhor falou muito comigo, me fez tantas promessas. E eu acho muito importante a gente falar, porque eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por esse ministério, porque foi onde eu cresci, onde eu aprendi muita coisa. Às vezes a gente acha que sabe muita coisa, mas a gente não sabe nada. Todo dia a gente aprende um pouquinho, não é verdade? Então eu sou muito grata a Deus. E ali eu tenho meu esposo, que ganhei para Jesus durante o processo, congregando na Bereana Belmonte. Tenho as minhas filhas, que servem a Deus também lá comigo, né? Minha filha, a esposa do pastor André. E eu sou muito feliz por tudo que Deus tem feito. Então, nada como somente agradecer e entregar o melhor para o Senhor, né? E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a intercessão. A intercessão, quando eu conheci a Bereana Belmonte, eu sempre fui aquela pessoa que aprendi a chegar mais cedo no culto. Eu nunca gostei de atraso, irmãos. Eu acredito que Jesus não vai atrasar, viu? Jesus vai chegar na hora certinha. Então, a gente que se ligue aí, ó. Então, eu sempre gostei de chegar mais cedo na igreja. E eu chegava e ficava observando lá. E aí, o que eu fazia? Eu dobrava o meu joelho e ia falar com Deus. E, às vezes, acontecia alguma situação naquele ambiente, e eu falava com Deus sobre aquela situação, para ajudar o que estava ocorrendo. E, através disso, eu descobri que eu era uma intercessora. Eu comecei a orar, e eu não falava com Deus só na igreja, eu sempre falei com Deus na minha casa. Mas eu tinha vontade de chegar mais cedo e eu tinha vontade de falar com Deus. Então, uni uma coisa a outra, né? E quando o pastor André assumiu o ministério, antes do pastor André assumir o ministério, eu sempre fui uma intercessora. Eu me considero intercessora da Bereana Belmonte há muitos anos. Mas existe o oficializar, não é isso? Quando o pastor André assumiu a Bereana Belmonte, o pastor Walter foi até a igreja e falou assim, ele mandou me chamar. Na época eu estava na liderança de alguns departamentos, e aí o pastor Walter mandou me chamar lá em cima, e ele falou para mim assim, olha, irmã Vanusa, deixa eu falar uma coisa. A partir de hoje, você vai ser intercessora desse pastor, viu? Você vai orar todos os dias. Eu sei que você já ora, mas você vai orar todos os dias por esse pastor, e por esse ministério, e por essa igreja. Eu falei, pastor, eu já oro pelo ministério, e oro pela igreja. Agora eu vou orar pelo pastor André, pelo presbítero André. E aí, foi o que eu fiz. E daquele dia em diante, foi intensificar cada vez mais, e fazer cada vez mais o que o Senhor, que eu creio, que me chamou para fazer. A irmã Vanusa não é pregadora. A irmã Vanusa é intercessora. A irmã Vanusa é a que ora, viu, irmãos? E eu amo isso. Isso já faz parte do meu respirar. Eu não consigo acordar e não falar com o Senhor sobre alguma coisa. Às vezes a irmã Vanusa entra em situação que eu falo, Deus, por que o Senhor está me colocando nessa situação? Eu nem conheço Deus. Então, é isso. E eu sou aquela pessoa também que eu gosto de testificar. Quando você ora, é bom você testificar. Sabe por quê? Porque às vezes Deus quer fazer você viver coisas maravilhosas. Ver a caminhada nos faz às vezes entristecer. Às vezes nos faz sentir pequenos, frágeis. Às vezes a nossa fé ameaça se apagar. E aí, de repente, você ora por uma situação que Deus muda, como eu ouvi aqui o testemunho maravilhoso da irmã Cláudia, daquela criança. Ela me fez ir numa criança que nós oramos recentemente, não só o Davi.
Essa criança tem 10 anos e se chama Jeremias. Há mais ou menos uns 40 dias ele teve um AVC. Ele é filho do pastor Charles, não sei se vocês conhecem. Ele teve um AVC. E quando chegou a mim aquele pedido, eu lembrava do pai, porque eu orei pelo pai. Porque o pastor Charles também teve uma enfermidade muito difícil que Deus foi com ele. Que já é um outro testemunho. E o que aconteceu com Jeremias? Pensa bem, 10 anos com AVC, internado, e os médicos falando que ia abrir a cabeça dele. E não sabia o porquê do AVC, um menino saudável. E ainda virava para a mãe e falava, ele pode ter sequela, ele vai ter sequela. Ele ficou entubado, teve a fase da intubação, teve a fase de tudo, irmãos. E cada dia vinha um áudio, não era da mãe do Charles, que é a Fabiana, era de uma missionária amiga minha, que falou, eu conto com você, porque eu sei que você vai orar. E quando eu dobrava o joelho para orar por aquele menino, eu falava, Deus, não deixa acontecer nada com ele, não. Deus, e eu falava com Deus. E aí, o que acontece? Tem essa semana, na terça-feira, eu fui visitar o milagre. Irmãos, ele saiu do hospital. Ele não precisou ser operado. Ele não teve sequela. Ele anda, ele fala. A única coisa que está assim, um pouco difícil é a reabilitação da alimentação. Porque ele ficou muitos dias sem comer. Então, ele come, ele está tendo enjoo. Mas ele é um milagre. E é esse milagre que Deus tem para com as nossas vidas. É para esses milagres que Deus chamou as vidas dos que intercedem. Para poder ver, ouvir, testificar e contar, porque o nosso Deus, ele existe. A intercessão é algo muito poderoso, não só para cura, mas para mudar situações, histórias. A intercessão, ela faz coisas grandes, tremendas, profundas. Se você entender o que é uma intercessão, por que o inimigo luta? Irmão, a irmã Vanusa vai falar alguma mentira? Quando a gente dobra o joelho, irmão, o telefone toca, o filho chora, isso acontece, aquela outra coisa acontece, um te grita, ninguém vai na tua casa, ninguém bate no seu portão. Mas se você vai falar que vai ficar 40 minutos em oração, naquele dia eu duvido se não acontece algo. É uma guerra, é uma luta. E a intercessão, ela é poderosa. E o Senhor chamou muitos homens, mulheres, para interceder. A Bíblia fala de muitos homens e mulheres que clamaram, intercederam e foram respondidos. E a intercessão, a palavra intercessão, em hebraico, ela quer dizer paga. Quem pagou pela tua vida foi Jesus Cristo. Se nós formos olhar por essa linha, o único intercessor que existiu entre o homem e Deus foi Jesus Cristo, sabia? Porque ele derramou o sangue dele, ele verdadeiramente, ele pagou um preço altíssimo pela minha vida e pela tua vida. Mas nós também temos esse direito de ser chamado. Começou aí, porque não foi Deus que chamou o pastor André. E ele começou aí, e aí eu ouvia coisa, aqui eu ouvia ali, e eu só orava. Tinha dia que eu tinha vontade de responder, mas aí eu me calava e orava. E eu falava, Deus, eu aprendi com o Senhor da oração de intercessão. Uma oração que você faz, uma intercessão e uma oração, ela move o coração de Deus. Não é verdade? E eu aprendi a guerrear através da oração. Eu tenho muitos testemunhos, muitos mesmo. E muitos eu venci através da oração. O pastor Fernando acompanhou quando o meu esposo aceitou Jesus na igreja. Ele estava lá, não estava, pastor? E o meu esposo, sabe aquela pessoa, irmão, que você pensa assim, não tem jeito, não tem solução. É essa que Jesus ama. É essa que Jesus vai não só ganhar ela, mas como provar a tua vida, a tua fé de oração. E muitas vezes, a gente está quase vencendo. A boca abre, aí você volta para trás.
A oração e a intercessão, ela não precisa ser algo para que todo mundo veja. Ela precisa ser algo que vire rotina, cultura dentro de você. E você vai vencer. Eu não conheço ninguém que não venceu através da oração. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, nós hoje vamos falar, que a irmã Adriana falou, que entrou assim no meu coração e é o que eu sempre falo. Eu falei, Deus, quantos endereços? Senhor, eu não vou pregar teologia, porque não vai dar nem tempo, Deus. Mas eu vou falar, Deus, a minha experiência, eu vou falar o que o Senhor falou no meu coração, que é a importância da oração. Irmãos, muitas vezes nós queremos guerrear, através, talvez adorando, cantando. Não é verdade? Não tem dia que a gente está nervoso, estressado, e a gente começa a louvar e adorar. Eu vou louvar porque eu não quero ouvir, não quero pensar. A gente às vezes faz isso também, viu? Eu não consigo. Eu falo que as irmãs até brincam, porque eu sou uma pessoa, irmã, você nunca vai chegar na minha casa e vai ouvir um rádio ligado tocando oração. Eu amo adorar o Senhor. Quando eu estou no culto, eu me entrego na adoração. Eu pulo, eu choro. Mas dentro da minha casa, isso, para mim, já foi uma identificação para o que o Senhor me chamou. Eu tenho cunhada que ela adora, né? Ela louva no altar, ela é do departamento de louvor. Gente, ela louva o dia inteiro. A casa dela, você escuta louvor o tempo inteiro. Quando eu chego lá, eu falo, meu Deus, abaixa um pouquinho aí o seu som. É louvor, mas eu não consigo. Por quê? A minha mente, principalmente pela manhã, eu não consigo acordar debaixo de um louvor. É lindo, é maravilhoso, mas para a irmã Vanusa, que é da intercessão, que é da oração, eu não consigo, irmãos. Isso é algo, talvez eu e Deus. Mas isso me identificou como, você foi chamada para isso mesmo. Quando eu acordo de manhã, principalmente quando é os dias que a gente está aí no propósito, eu não sei fazer outra coisa, a não sei falar com Deus. E o meu falar com Deus tem hora que é briga, tem hora que é brava, tem hora que eu levanto, eu dobro o joelho, aí eu levanto de novo, eu sento, e aí eu falo, mas Deus, eu não consigo sair daquele ambiente de oração sem ouvir, sem sentir o que Deus quer falar comigo. E isso me fez identificar que Deus me chamou para a intercessão. Eu falo isso porque é muito importante, a igreja precisa orar. Isso já é o papel do crente. Isso é o papel de todo cristão, orar, jejuar. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu congreguei em uma igreja, lá não orava e nem jejuava, pastor. Mas a igreja precisa te ensinar o que a Bíblia te ensina, o que Jesus te ensina, no sentido de que, se na igreja onde você congregou nem orava nem jejuava, comece você a orar. Comece você a jejuar. Quantas pessoas mudou a história da igreja através do jejum e da oração? Quantas pessoas mudou circunstâncias através do jejum e da oração? Mas às vezes o que acontece? Eu vou sair dessa igreja, eu vou ir para essa. Aí chega nessa aqui, 40 dias, tá, irmão? Jejuando. Só água. Deus me livre. 40 dias, irmã Adriana, quem aguenta isso? Você está entendendo? Deus tem um chamado para cada um de uma forma, de um jeito. Vai ter pessoas que Deus vai usar para adorar, louvar com a tua voz, dia e noite sem cessar. Vai ter pessoas que Deus vai chamar para adorar, para orar, para falar com o Senhor dia e noite sem cessar. Para cada pessoa Deus tem um chamado. Nós estamos vivendo aí o ano do avivamento. E no ano do avivamento, o que nós começamos a aprender lá em Belmonte foi sobre maturidade. A maturidade te leva a discernir as coisas. Porque é isso que Deus quer de nós. Discernimento, junto com a maturidade, e aí vem o avivamento. Por quê? Eu vou entender que a irmã Adriana, ela vai ficar ali em pé, porque Deus está dando ela ali uma revelação de oração, e ela vai ficar, vai lá, ela ora, volta para cá, ela ora, vem para cá, ela ora. Mas aí tem uma irmã que está orando de joelho aqui, e por que a irmã Adriana não ora de joelho? Porque Deus mandou a irmã Adriana andar para lá e para cá, e orar.
Porque Deus mandou a irmã ajoelhar para lá e para cá. E a irmã está falando com Deus e a Adriana está falando com Deus. No sentido de que cada pessoa tem o seu jeito de entregar adoração, de falar com Deus, de atuar com Deus. Mas hoje eu quero falar com os que Deus chamou para a intercessão. E se você não foi chamado, não tem problema. Porque aqui a gente vai entender o que Deus quer falar nessa noite. Foi isso que Deus falou comigo. Que muitas pessoas, elas querem ser intercessora. Uma intercessora, como diz o outro pastor, oficial. Eu me senti oficial, irmã. Porque é uma responsabilidade, um homem de Deus te chegar e falar assim, eu estou te entregando para você orar para isso. E aí? E aí, irmã Adriana, você está fazendo o que Deus te entregou? Deus chamou a irmã Adriana, ela testificou no coração dela. E aí, irmã Adriana, tá lá, ó. E às vezes, a gente não consegue entender quando Deus chama para algo específico. Às vezes, a gente não consegue nem entender para que Deus nos chamou especificamente e queremos questionar o que Deus está fazendo com outras vidas. No sentido de que Deus chamou pessoas específicas para a intercessão. A oração é para todos. Para todos. Por que, irmã Vanusa, isso? Porque tem um preço a pagar. Tem um preço, tem algo a se cumprir. Tem algo que precisa ser cumprido. E é isso que Deus quer falar conosco essa noite. E eu coloquei aqui, ó, como fazer uma boa intercessão. O que precisa para esta intercessão? Eu coloquei 3 passos que eu acho fundamental. Depois eu vou estar lendo aqui vários versículos que Deus falou no meu coração, mas eu vou diretamente no que Deus falou comigo. Para você precisa, para fazer uma intercessão, você precisa o quê? Ter certeza que foi chamado para isso. Como a irmã Vanusa contou, eu tive certeza que eu fui chamado para a intercessão, porque eu não conseguia acordar, ligar um louvor e me conectar a Deus. Tem pessoas que conseguem, irmãos. Normalmente, um baterista, um tecladista, o que ele faz? Ou eu estou mentindo? Eu vejo assim. Naquelas notas, aí você fala, esse músico não faz nada, só toca. Através das notas que ele está mexendo e tocando, o Espírito Santo de Deus está revelando algo. Está falando ao coração dele. Está trabalhando no interior dele. E você não. Você só está observando. Por que Deus falou isso ao meu coração? Porque muitas vezes as pessoas não entendem para que foi chamado, como a irmã Vanusa falou até agora. Não é porque um foi chamado para tocar e o outro para cantar, que ele não está adorando ao Senhor. Eu creio que o que Deus vai cobrar de quem está cantando e está tocando, você, irmã, canta? Eu creio que você vigia a sua voz, cuida dela. Eu creio que você ensaia na tua casa. Eu creio que você toca, antes você mexe, você ensaia. É uma exigência. E a intercessão? A intercessão, primeiramente, você tem que ter certeza para o que você foi chamado. Porque quando você tem certeza para o que você foi chamado, primeiramente quando você levantar, você fala com Deus, Ele testifica no teu coração coisas, situações, e depois Ele te ajuda a testificar em outros ambientes o porquê orar, o para que orar, para quem, qual a situação. Muitas vezes, antes mesmo de ocorrer, Deus revela ao coração. Não é para que a gente saia falando, é isso, é aquilo outro. Não, é para você clamar, é para você orar, é para você colocar os pés do Senhor. Porque Deus dá mesmo revelação, Deus dá mesmo os mistérios do céu para quem ora. Não é porque temos um título de intercessor que Deus está te dando revelação, não.
Às vezes, se você não estiver ali, posicionado, fazendo os requisitos que Deus quer, que eu vou continuar falando aqui para você, você vai estar desposicionado. E aí você vai ter equivocação, você vai ter guerras, lutas. Aí, eu encontrei um dia com um irmão e ele falou, irmã, eu sou intercessora. Todo dia eu acordo 2 horas. Aí o outro, eu acordo todo dia 3 horas para orar. Eu falei, não, irmão, louvado seja Deus, que você acorda todo dia nesse horário. Feliz por você. Porque eu não acordo todo dia esse horário, não. Tem dia que eu não durmo, eu vou direto. Tem dia que eu acordo 2 horas. Já aconteceu de acordar 3 horas também, viu? Mas não é todo dia, não, irmão. Não é todo dia. Eu acordo, tem dia, eu sempre faço as minhas orações, sempre tenho a minha manhã eu não abro mão. A minha manhã de devocional e o meu preparo e o meu tempo com Deus não diz só sobre a minha intercessão, diz sobre eu e Deus. Isso é inegociável. Você levantar, você apresentar o seu dia ao Senhor, você fazer o seu devocional. Irmã, eu escrevo todo o meu devocional. Eu não escrevo, meu devocional tem que ficar dentro do meu coração. Eu tenho que transpirar o meu devocional. Se precisar, eu uso. Se não precisar, eu não uso. Por quê, irmão? Às vezes a gente arruma muito jeito e o diabo adora, pastor, usar os jeitos. Sabia disso? Às vezes a gente pega umas manias, Satanás adora usar as manias. Eu vou explicar o porquê. Às vezes você levanta de manhã e aquele dia você não fez o devocional. Aquele dia você não escreveu, aquele dia você não postou. Tem gente que gosta de postar, louvado seja Deus, irmão. Se está alcançando vidas, louvado seja Deus. Agora, se não está alcançando vida e não está sendo feito de dentro para fora e vivendo esse devocional, é besteira. Vai ser uma coisa a mais que você vai ter que justificar para Deus. Então, o que acontece? Eu falei, eu não acordo todo dia esse horário. Por quê? Irmãos, tem dia, o meu marido até fala comigo, misericórdia. E eu falo com ele, amém. Só assim, amém. Porque tem dia que eu não consigo dormir. Tem dia que eu chego, às vezes, por exemplo, já aconteceu de eu chegar de uma vigília e eu amanhecer o dia, sentindo aquele poder, sentindo aquela alegria, tentando entender, tentando, sabe? E eu fico elétrica, então eu não consigo dormir. Tem dia que o Espírito Santo de Deus faz eu dormir ontem e acordar amanhã. Eu acordo plena em paz. No sentido de quê? A gente precisa servir a Deus em espírito e em verdade. Você precisa entender o teu chamado para com Deus. Você não precisa viver de uma cobrança do homem. Quem faz algo dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E Ele sabe trabalhar. E quando nós alinhamos a obediência a Ele, ao entendimento, você vai ser permitido ser trabalhado. E cada dia a gente aprende algo. Sabe como eu aprendi que eu tinha que orar de madrugada? Porque eu não conseguia dormir. Eu acordava e não dormia. Aí, a família do meu marido, que está aí, as minhas cunhadas, sabe muito bem, se estiver me assistindo, tomam tudo remédio para dormir. Toma aí um. Deus me livre. Eu não tomo, irmão, me desculpa. Sabe por que eu não tomo? Porque eu entendo que se eu não dormir, algo Deus quer falar ao meu coração, algo Deus quer que eu faça. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes você fica, irmãos, se a irmã Vanus estiver falando alguma mentira, me diga. A gente fica 2, 3 horas no telefone. Às vezes você está falando com alguém, às vezes você está lendo algo, às vezes você está vendo situações e os olhos nem piscam, o pescoço até dói assim, ó. O meu dói, tá? Dói. E aí o que acontece? Naquele 3 horas... Seriam 3 horas que você poderia estar pegando um caderninho e colocando. E você não precisa ficar 3 horas não, tá, irmão? Fica aí 30 minutos. 10, vai. Porque tem gente que não consegue. Escreve e fala. Deus, eu não consigo falar com o Senhor. Eu não consigo. Eu vou ler. Olha aí a chave. Leia. Porque quando você lê, você está falando com Deus. Você concorda? A gente não lê um livro, a gente não lê uma história. E por que não lê a sua oração para Deus? Ele vai começar a te responder e de repente você vai se pegar o quê? Falando com Ele. Assim, igual fala com seu amigo, seu irmão. Isso é entender
ali você já sabe para que você foi chamado. Amém? E o segundo ponto que eu coloquei é ter um coração puro, sincero, diante de Deus. Eu quero ler aqui, o pastor Fernando, que era recorde lá na escolinha, Mateus 5:23. Quando nós temos um coração puro e sincero diante do Senhor, Ele ouve e Ele responde. Lê aí para mim Mateus 5:23. Ó, glória. Ó, já está ali, ó. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Por que a irmã Vanusa colocou esse versículo? Porque um coração puro diante do Senhor, ele sabe qual oferta está entregando. Ele sabe qual oração ele está fazendo. Como Deus vai responder a oração se o meu coração não está sincero? É um requisito para uma boa intercessão, como Deus falou aqui. Irmãos, muitas vezes nós falhamos nessa parte. Às vezes nós achamos que isso se refere a uma oferta em dinheiro, talvez. Às vezes usa para tantas outras coisas. Mas eu uso esse versículo para dizer: Senhor, como eu vou orar pela irmã Sara? Se hoje eu briguei com a irmã Adriana, hoje eu estava com ódio da irmã Adriana. Nossa, a irmã Adriana hoje pisou no meu calo e eu tive uma ira santa dela. Vamos para o básico, né? Para o simples. Como eu vou orar pela irmã Sara? Como eu vou crer que tem poder a intercessão que eu estou fazendo? Todos os dias nós precisamos nos examinar, matar a nossa carne. Irmão, quem falar que não tem pecado é mentiroso. Quem falar que não se ira é mentiroso. Quem falar que já orou sempre em paz, sempre entreguei adoração, consegue receber até o Espírito Santo de Deus com ódio. Eu não conheço esse Deus. E eu nem conheço esse Espírito Santo. Deus trabalha todo dia dentro da casa do Senhor. Sabe para quê? Para nos ensinar o caminho do céu. Sabia disso? Ensinar o caminho do céu. O que é ensinar o caminho do céu, irmãos? É você reconhecer. Quando a irmã Vanusa dobra o joelho: oh, Deus, perdoa, meu Pai, que eu tive de vontade de dar na cara daquela irmã. Eu tive vontade de pisar no pé dela. Ai, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Mas isso só serve, irmã Vanusa? E se a irmã estiver do teu lado? Não serve, viu? Você vai engolir hoje, e hoje Deus não vai receber a sua oração, não. Você vai engolir amanhã, Deus não vai receber a sua oração, não. Aí quando chegar o terceiro dia, ou então quando chegar, como diz aquele varão valoroso, que Deus vai usar e vai falar assim: olha aí, irmão, sabe por que você não recebeu até hoje a tua oração, a resposta da tua intercessão? Porque o ódio ainda não saiu de dentro, a ira não saiu ainda. Você é vaso de Deus ou que vaso que você é? Aí o que você precisa fazer? Esvaziar. Não importa se a irmã não vai receber, se não vai gostar. Não importa o que vai acontecer. Vai até lá, abraça. Eu já fiz isso muitas vezes. E não me arrependo e faço de novo, Deus. Todo dia eu peço a Deus: Senhor, eu sei que muitos querem me matar, Jesus, me odeiam. Porque a irmã Vanusa tem uma palavra às vezes meia dura, mas não estou nem aí, Deus. Se for o Senhor que falou. E outra: Senhor, se eu suspeitar, eis-me aqui, Senhor. Me perdoa, irmã. Me perdoa. Talvez você não quer contar para a irmã porque você vai pedir perdão para ela. Precisa também não, viu? Que às vezes também você pecou contra a irmã e ela nem sabe. Não é verdade? Mas quem sabe é Deus. E não é Ele que recebe a tua intercessão. Não é Ele que ouve a tua oração. Então, isso faz parte da vida de um intercessor. Para que ele fique preparado, avaliado para o que ele vai viver. Para poder cada dia mais a fé ficar queimando dentro do coração. Isso faz parte de nós
também humanos normais, que somos errantes, que pecamos, irmãos. Muitas vezes a gente está lá no nosso trabalho e a gente está lá, ó. Eu sou crente, eu não me misturo com esse povo do mundo. E às vezes passa um do mundo e ainda te fere. E aquele Deus quer te usar para poder ganhar ele para o Senhor Jesus. Porque de que adianta a intercessão, de que adianta servir a Deus, se não for para ganhar almas? Porque o intuito da igreja, o intuito da oração, não é invadir o inferno, não é ganhar as almas que são prisioneiras. Esse é o intuito. Por que Deus trabalha em nós? Para que nós venhamos nos diminuir, para que Ele cresça através de nós, usando a nossa vida. Irmãos, isso já aconteceu muito comigo. Irmão, Deus já colocou cada pedra no meio caminho para que eu tropeçasse e caísse e olhasse para a pedra. Às vezes eu pulei ela, tropecei, pulei e continuei. E nem olhei para a pedra. No sentido de que tem situações que Deus permite para trabalhar não só aquela vida, para trabalhar a tua fé, para trabalhar a tua força de crente. Há quanto tempo você não olha para o lado e fala desse Deus tão poderoso que está contigo? Desse Deus que você sabe que cura, que liberta, que sara, que salva. Sabe por quê que eu gosto de testemunhar e ver os milagres ao por qual a gente ora? Para poder dizer, eu vi o Jeremias, eu vi a pessoa, eu vi o tumor lá, eu vi, e Jesus arrancou ele. Para testemunhar, porque vai ter dia que Deus vai te dar autoridade sobre situações que você viveu, para poder ganhar almas. E aí você pensa, é fácil? Não é fácil, porque o inimigo das nossas almas, o inimigo de Cristo, o inimigo daquela vida, ele luta, ele não dorme. Sabe para quê? Para poder não deixar você ver a pedra, para deixar o orgulho e a soberba no teu coração. Arrogante, chata. E se Deus quiser te levar para ganhar chato e arrogante? E se Deus quiser que a tua boca seja o ide dele? Porque é isso que Deus faz. Muitas vezes, o Senhor só está esperando de você, homem de oração, mulher de oração, orar por alguém, orar por uma situação. Eu já vivi experiências, irmãos, que eu nunca imaginei viver, orar por uma pessoa num trem, eu nem sei quem é aquela pessoa. Quando você anda em espírito, você fica tão sensível que você consegue sentir, e ai de você se não fizer. Ai de você. Essa semana passada, Deus falou grandemente comigo sobre quando Esther foi para ser vista pelo rei. Todo mundo conhece a história de Esther. Mas quando Esther ficou sabendo pelo tio dela que ela precisava ser vista por ele para que ela visse, o que Esther fez? Esther virou e mandou falar para o tio dela, manda que todos jejuem e ore por mim, porque hoje, quando estava inteirando o terceiro dia, ela ficou de frente assim, ó, o palácio, de frente para o rei. Para quê? Para que o rei a visse. E o que aconteceu? A intercessão, o jejum e a oração fez com que ele a visse. E através daquele rei ver ela, o que aconteceu? Mudou toda uma história. E antes disso acontecer, ele falou para ela, tem lá registrado, se você ler, você vai ver. Se você não socorrer, se você não fizer, de outra parte virá. Porém, você vai morrer. E toda a tua família. Você imagina aí, Deus falar para você assim, ó, se você não orar pelos teus e pela tua casa, se eu tenho planos na vida dos teus, eu vou mandar quem vai fazer. Só que você vai morrer. Não sei se morte da carne, se morte espiritual, mas vai morrer. Olha que forte isso. Então, o que Esther fez? Obedeceu, ficou de prontidão e fez o que precisava ser feito. E o que ocorreu?
ocorreu o livramento. Ocorreu que o inimigo tramava contra o povo e contra a vida dela, ele mesmo caiu na cilada dele. Então, a gente não precisa pegar os que tramam, os que têm cilada contra a nossa vida. A gente só precisa orar por eles. Porque o nosso Deus, através da nossa oração, se encarrega de fazer o que precisa ser feito. E Ele faz. Disso nós temos certeza. Então, muitas vezes o nosso coração não está sincero, não está puro, limpo diante do Senhor. E quando nós vamos dobrar nossos joelhos, como sentir essa presença? Como falar? Como ouvir? Talvez falar você vai falar. E ouvir, você está ouvindo? Porque para ouvir o Senhor, você precisa estar pleno, em paz. Porque quando você está falando com Ele, Ele está esquadrinhando o teu coração, está te ligando a Ele, e para você ouvir Ele, o seu coração precisa já estar limpo e quebrantado. Por quê? Por quê, irmã Vanusa? Porque é assim que Deus quer. É assim que Deus vai operar. É assim que Deus vai agir. É assim que você vai conseguir ver, contar os sinais e maravilhas do Senhor. E é isso que Deus quer de quem intercede e ora. Quem intercede e ora, quem se coloca nessa brecha, precisa desses requisitos. E eu coloquei aqui um terceiro: amar e honrar. O lugar, amar e honrar o lugar por onde você está intercedendo e orando. Eita, irmã Vanusa. Como que você vai ser um intercessor? Como você vai ser um membro também? Vamos para o membro também. De uma igreja. Se você não honra aquele lugar. Se você não ama. O requisito em Belmonte para ser um intercessor com a irmã Vanusa, primeiramente, Deus em primeiro lugar, é claro. Mas se não honrar e amar a igreja, não adianta, irmão. Vai ser em vão. Como eu vou ser um intercessor de Cotia se eu não amo a irmã Cláudia, que é corpo, que é a igreja? Como eu vou ser uma intercessora se eu não amo as crianças? Ai, como eu detesto crianças. Suporto. Como eu vou ser um intercessor se eu preciso orar por todas essas áreas? Um requisito: amar, honrar. Irmão, muitas vezes ocorrem situações que nós não gostamos, que às vezes não é agradável, mas faz parte do amor e da honra você orar, se calar. Não adianta nós fugirmos do lugar. Nós precisamos, o intercessor que tem o chamado de Deus, e tem certeza que Deus chamou ele para aquele lugar, ele não tem medo, ele não se acovarda, e ele também não agride. Ele sabe o que ele faz? Ele ama e honra, ele se cala e ora. Porque eu não conheço nenhum que não orou e não veio resposta. Eu não conheço nenhuma situação na Bíblia onde Deus mostra que orou e não obteve a resposta sobre situações. A igreja necessita de homens e mulheres que queiram pagar esse preço, que queiram servir ao Senhor, tendo todos esses requisitos no coração. Eu falei para Deus assim: Deus, mas vai ser muito fácil ser uma intercessora do pastor André, porque ele é meu genro. E aí, o pastor André assumiu Belmonte. Quando ele assumiu, nós éramos em acho que uns 80. Acho que uns 80, né, Fernando? E o pastor André começou a ir, porque não foi Deus que chamou o pastor André. E ele começou a ir, e aí eu ouvia coisa, aqui eu ouvia ali, e eu só orava. Tinha dia que eu tinha vontade de responder, mas aí eu me calava e orava. E eu falava: Deus, eu aprendi com o Senhor
que eu preciso interceder pelo pastor e confiar no que o Senhor entregou a ele, a missão. E outra, ele é o pastor, eu sou só uma intercessora, Deus. Eu tenho que me calar e só orar, só orar, só orar. E aí, olha hoje, quantas mudanças aconteceu em Belmonte, né? Quantas? E teve um momento que eu pensei assim, meu Deus, será que vai dar? Meu Deus, e esse meu Deus era a minha oração. E eu esperei, e eu orei, e eu fui pedindo Deus. Irmãos, hoje em Belmonte, tudo que eu um dia coloquei nos meus joelhos diante do Senhor, os meus olhos contemplam. Isso é maravilhoso. Irmãos, até as cadeiras que não eram ocupadas pelos irmãos na frente. Eu conto esse testemunho para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, às vezes os cultos, eu ficava lá todo humilde. Ô irmãos, vem para cá, estou fedida não. O pastor não está fedido não, irmão, senta no banco da frente, irmão. Ô irmão, por favor, irmão. Ô irmão. Irmão, chegou um dia, se você for hoje em Belmonte, você não senta nos bancos da frente, porque os bancos da frente já tem fila. Quem senta lá chega às 5h30 na igreja. A irmã Vanusa está falando mentira, não. No domingo, se não quiser sentar na frente, tem que chegar às 5h30. Oh Deus, como eu orei por isso, Deus. Por quê? Porque quando você fica mais perto do fogo, você se aquece ainda mais. Não quer dizer que lá atrás você não vai se aquecer, não é nada disso. Mas às vezes tem dia que você precisa ficar pertinho desse fogo. Irmãos, eu olho hoje aquela igreja, eu nunca me imaginei sentar no primeiro banco. Porque eu sempre fui do fundo. E eu orava empurrando. Vai, irmão, para frente. Vai. Ô, irmão, vai mais um pouquinho para frente. Às vezes até antigamente, quando o antigo pastor mandava ir para frente para tirar pelo menos uma foto. Para não ficar espalhado. Olha aí. E hoje você pode fazer foto de todos os ângulos. Hoje, dia de ceia, tem que pôr um telão lá fora. E o culto... os jovens vai tudo lá para fora. Por quê? Porque não cabe lá dentro. Hoje nós estamos só em membros mesmo, nós temos mais de 360 membros. E era assim, né? Fernando lembra, pastor Fernando lembra. Era assim. Então o que eu quero dizer? A oração é poderosa. A oração move céus e terra. A oração faz coisas que você, com a sua pequena incredulidade, não crê, mas vai acontecer. Vai ocorrer. É importantíssimo a oração. A oração precisa fazer parte da igreja. Por quê? Para que o Espírito Santo de Deus fale quando a nossa boca não pode falar. Porque também quando a nossa boca se cala, é sabedoria do Senhor Jesus. Então, como Deus respondeu, e tudo que Deus prometeu, e tudo que Deus mostrava, e tudo que Deus falava, foi ocorrendo e está ocorrendo, como tem ocorrido na Bereana, em si. Então, a oração é poderosa, a oração é muito preciosa, e a honra a tudo o que Deus implanta, mesmo que você não entenda. Honre, ore, esse é o teu trabalho. Ame a tua igreja, ame. Irmão, quando tem uma área, uma situação que você respira mais e ore mais. Sabe para quê? Para que você não abra a tua boca e para que se concretize o que o Senhor quer. Porque se a nossa boca se abre, não vai acontecer. A oração, ela move o coração de Deus. Em Ezequiel, eu não lembro claramente, eu tinha até anotado. Em Ezequiel, se eu não me engano, eu tenho anotado. Ezequiel, Jeová. Onde Deus pede. Aqui, ó, Ezequiel 22:30.
o Senhor procura alguém para interceder. Quem tiver Ezequiel 22:30, se quiser ler. Para interceder, para ficar em oração por aquela nação, por aquele povo. Pode ler aí, quem quiser ler, porque eu gosto de ler na Bíblia. Desculpa, eu esqueci que aqui é rápido. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, não achei ninguém. Olha aí. Aqui, Deus buscou alguém que orasse, irmão. Que orasse. Pensa bem, se tivesse alguém orando, intercedendo, talvez não tinha acontecido toda a destruição lá em Israel. Não é verdade? Não tinha. E foi tudo o quê? Destruído. Mas do mesmo jeito que foi destruído, o que aconteceu depois, pastor? Foi restaurado. Deus, nessa noite, chama homens e mulheres que crê no poder da oração, que crê no poder da restauração, que crê no poder que uma oração faz, e que crê que quando orar, que tudo que pede ao Pai, Ele concederá. Eu oro por Cotia, eu oro por todas as bereanas, e agora ainda intensificando mais a oração pelas bereanas da região oeste. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus faça multiplicar intercessores, faça multiplicar grupo de intercessores, para que sustente a casa do Senhor com sabedoria. Porque é isso que nós precisamos. Homens e mulheres que sabem o porquê oram, o para que oram. Homens e mulheres que não precisam esperar pastor orar. Pastor não ora, a mulher do pastor não ora, também não vou orar, não. Eu fui chamado para interceder. Eu fui chamado para fazer a diferença. Eu fui chamado para profetizar Ezequiel. Eu fui chamado, Esther, para esse tempo, para esta igreja. E o Senhor te chama, mulher, homem. Tem um preço, mas e se Deus estiver te acordando e você vai tomar remédio? Se Deus estiver te acordando, e se Deus estiver te fazendo igual fez com Jonas? Eita Deus. Você vai esperar a baleia te engolir, irmão? Não. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Senhor, ninguém falou que vai ser fácil. Irmã Vanusa, não é fácil. Irmã Vanusa, você quer que a gente jejue 2 vezes na semana? Irmã, eu não consigo nem ficar sem um café da manhã. E se tiver um terremoto, você ficar debaixo dele e Deus falar que você vai viver 15 dias sem comer? E aí? E se você for viajar, estou em lua de mel, vou lá para a Europa. Aí tem um terremoto, pastor. Aí fica lá igual a menininha, 17 dias. Eita Deus. Irmão, são relatos e situações que nós, como cristãos, precisamos avaliar e entender. Eu tenho muitas lutas na área do jejum, mas eu preciso vencer elas. Eu vou vencer elas. Porque a Bíblia fala, nem só de pão vive o homem. Se você não aprender e não praticar, como vai ser isso? E o dia que você precisar estar preparado? Nós não sabemos o amanhã. Então, o Senhor chama homens e mulheres que verdadeiramente diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Pai, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu sei que o Senhor me chama para essa área. Pai, eu não sou intercessor, eu não sou músico, eu não sou do grupo dos obreiros, eu não sou disso, não sou daquilo. Eu sou um membro, mas eis-me aqui, Pai. Eu me proponho, Pai, eu me proponho como homem e mulher de Deus dessa igreja, orar todos os dias para que essa porta não se feche, orar todos os dias para que essa igreja cresça, orar todos os dias para que essa igreja invada cada casa nessa região, orar todos os dias para que essa igreja, através da oração, invada vidas, lares.
Orar para que o Espírito Santo de Deus liberte pessoas cativas, oprimidas, que tem ali do outro lado, naquele bar, ou talvez está ali sentado naquela calçada. Eu estou aqui, Senhor, conte comigo, Deus. Eu quero ser esse intercessor. Senhor, eu quero ser o que ora e que não olhe para a circunstância de um homem que chegou, ou de uma mulher, meu Pai. A vida é assim, a vida é assado. Senhor, muda aí a história, me ajuda a ser o instrumento na vida, me ajuda a ser instrumento na casa, nessa família. Senhor, me ajuda a ser melhor cada dia. Porque se eu exercer isso, eu vou estar trabalhando no reino. Eu vou estar invadindo o inferno. Eu vou estar fazendo a vontade do meu Pai. Porque a vontade de Deus não é que a igreja tenha cada um seu mundo e bata no peito com orgulho que está bom. A vontade de Deus é que a igreja entenda a missão no geral, que cada um serve de uma forma e de um jeito, mas que todos precisam fazer o id, avançar, ganhar almas, ganhar vidas. É o meu trabalho olhar para o rosto que está do lado e dar a paz do Senhor. É o meu trabalho como cristão orar pelo irmão da direita. Não precisa o pastor pedir para orar. Eu senti, o Espírito Santo de Deus mandou. Eu vou chorar com você, irmã. Eu vou te abraçar. Eu vou pegar a tua causa. Porque eu sou corpo. Eu sou membro do corpo. Nós estamos num mesmo corpo, ligados. A intercessão faz a mente, o coração se abrir. E a irmã Vanusa vai ficar por aqui, porque se deixar eu vou até amanhã. E eu quero orar por você neste momento.